E aí pessoal, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Papo de Milhão. Esse é o primeiro episódio do podcast, o pontapé inicial. Eu não podia escolher um tema melhor para estrear do que o que eu vou trazer hoje. Se você chegou até aqui, já deixa o play automático ligado e segue o podcast no Spotify, porque isso é só o começo de uma série de conversas sobre dinheiro, negócio e liberdade financeira, sempre direto ao ponto, sem enrolação. O Papo de Milhão nasce com um propósito simples: trazer os hábitos, as estratégias e a forma de pensar de quem realmente constrói patrimônio ao longo do tempo. Nada de fórmula mágica, nada de ficar rico da noite para o dia. Aqui é sobre o que funciona de verdade, na prática, no dia a dia, de quem trabalha e empreende, quer construir alguma coisa sólida com o dinheiro que entra. E para abrir com o pé direito, hoje a gente vai falar de um hábito que, na minha opinião, é a base de tudo. Antes de falar de investimento, ações, negócio próprio, a gente precisa resolver uma questão mais simples, ao mesmo tempo mais difícil. O que você faz com o dinheiro assim que ele entra na sua conta? É isso aí. Então o tema de hoje é se pagar primeiro. O que significa se pagar primeiro? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando cai o seu salário ou entra uma grana de um projeto, uma venda, seja lá o que for, o que você faz primeiro? Se a resposta for pago as contas, resolvo as compras do mês e o que sobrar eu guardo, eu preciso te contar uma verdade que dói um pouco. Normalmente não sobra nada. Isso não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é falta de disciplina. É a forma como o dinheiro disponível se comporta. Se pagar primeiro é exatamente o oposto dessa lógica. É separar uma parte da sua renda antes de pagar qualquer boleto, antes de qualquer compra, antes de qualquer coisa. E guardar isso como se fosse a conta mais importante que você tem. Por quê? Porque é. O que significa se pagar primeiro? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando cai o seu salário ou entra uma grana de um projeto, uma venda, seja lá o que for, o que você faz primeiro? Se a resposta for pago as contas, resolvo as compras do mês e o que sobrar eu guardo, eu preciso te contar uma verdade que dói um pouco. Normalmente não sobra nada. Isso não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é falta de disciplina, é a forma como o dinheiro disponível se comporta. Se pagar primeiro é exatamente o oposto dessa lógica. É separar uma parte da sua renda antes de pagar qualquer boleto, antes de qualquer compra, antes de qualquer coisa. É guardar isso como se fosse a conta mais importante que você tem. Porque é. A lógica por trás disso. Existe uma ideia que se encaixa perfeitamente nas finanças pessoais. As despesas sempre crescem até ocupar toda a renda disponível. Não importa se você ganha 2.000 ou 20.000 por mês. Se o dinheiro fica solto na conta esperando sobrar no fim do mês, ele sempre encontra um jeito de sumir. Um jantar aqui, uma parcela ali, aquela compra que não estava no plano. No fim, a conta zera ou fica no vermelho, independente de quanto entrou. Por isso, guardar o que sobra praticamente nunca funciona. O que funciona é inverter a ordem, guardar primeiro e viver com o resto. Por que 10%? Esse número não é aleatório. Ele vem de um dos princípios mais antigos e mais repetidos no mundo das finanças pessoais. A lógica é simples. 10% é uma fatia que praticamente qualquer orçamento consegue absorver sem comprometer o essencial. Não é uma quantia que vai te fazer passar aperto com as contas básicas, mas, ao longo do tempo, com os juros compostos trabalhando a seu favor, esse percentual vira uma bola de neve que cresce de um jeito que a maioria das pessoas subestima completamente. Eu sei. Você pode estar pensando, 10% que eu ganho não vai fazer diferença nenhuma. Só que a matemática mostra exatamente o contrário. O poder dos juros compostos. Um exemplo rápido. Vamos a um exemplo simples. Imagina que você guarde R$300 por mês, os 10% de quem ganha 3.000. E invista isso com retorno médio de o poder dos juros compostos. Um exemplo rápido. O poder dos juros compostos. Um exemplo rápido. O poder dos juros compostos. Um exemplo rápido.
Vamos a um exemplo simples. Imagine que você guarde R$300 por mês, os 10% de quem ganha 3 mil. Invista isso com um retorno médio de aproximadamente 10% ao ano. Uma estimativa razoável para uma carteira de longo prazo sem nenhuma garantia, porque rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Em 20 anos, você teria contribuído no total 72 mil do seu bolso, mas com juros compostos fazendo trabalho, esse valor chegaria a algo em torno de 200 mil. Ou seja, mais da metade do resultado final não veio do seu bolso, veio do tempo trabalhando a seu favor. Isso com um valor que, para muita gente, parece pequeno demais para fazer a diferença. Como aplicar isso na prática? Beleza, você entendeu o conceito, mas como fazer isso funcionar de verdade? Sem depender de força de vontade, porque força de vontade sozinho falha quase sempre. Primeiro, automatize. No dia que cai o seu dinheiro, programa uma transferência automática de pelo menos 10% para uma conta separada, uma corretora, o que for. O segredo aqui é tirar essa decisão de suas mãos. Se depender de depois eu guardo, a chance de não guardar é enorme. Se depender de depois eu guardo, a chance de não guardar é enorme. Segundo, trate como uma conta obrigatória. Você paga aluguel, luz, internet. Pensar 2 vezes, certo. Segundo, trate como uma conta obrigatória. Você paga aluguel, luz, internet, sem pensar 2 vezes, certo? Porque são compromissos. Esse 10% precisa ter o mesmo status na sua cabeça. Não é se sobrar. É uma conta que você tem com você mesmo e ela vem antes de todas as outras. Terceiro, separe fisicamente esse dinheiro. Conta diferente, corretora diferente. O importante é tirar essa grana de perto do dinheiro do dia a dia. Quando fica tudo junto, a tentação de usar é gigante. Quarto, comece com o que der, mas comece. Se 10% agora foi impossível, comece com 5, com 3. O mais importante não é acertar o número perfeito logo de cara, é criar o hábito. Você ajusta para cima conforme sua renda e sua disciplina crescem. Onde guardar esse dinheiro? Uma dúvida bem comum. Beleza, eu separei, mas onde eu guardo? De forma resumida, se você ainda não tem uma reserva de emergência, de forma resumida, se você ainda não tem uma reserva de emergência, de 3 a 6 meses do seu custo de vida, de forma resumida, se você ainda não tem uma reserva de emergência de 3 a 6 meses do seu custo de vida, é para que esse dinheiro deve... Vai tomar no cu, motoqueiro, filho da puta. De forma resumida, se você ainda não tem uma reserva de emergência de 3 a 6 meses do seu custo de vida, é para lá que esse dinheiro deve ir primeiro, num lugar com liquidez, como CDB, que tem liquidez diária, ou Tesouro Selic. Depois que essa reserva estiver montada, aí sim você direciona esse percentual para investimento de mais longo prazo, pensando em construção de patrimônio de verdade. Mas essa parte de onde investir merece um episódio inteiro só para ela, então eu vou aprofundar isso no próximo podcast. Os erros mais comuns. O erro mais comum que eu vejo por aí é, os erros mais comuns. O erro mais comum que eu vejo por aí, e olha que eu já cometi esse erro também, é achar que dá para guardar o que sobrar no fim do mês. Como eu já falei, isso não funciona, porque as despesas sempre crescem até ocupar todo o espaço disponível. Outro erro clássico é esperar ganhar mais para começar a guardar. Quando eu ganhar mais eu começo a guardar 10%. Essa é uma mentira que a gente conta para nós mesmos. Quem não consegue guardar 10% de 2 mil, dificilmente vai guardar 10% de 20 mil, porque o padrão de vida cresce junto com a renda. O hábito precisa começar agora, com o que você tem hoje.
não com o que você espera ter no futuro. O desafio de hoje. Se você sair desse episódio sem uma ação concreta, eu não fiz o meu trabalho. Então aqui vai o desafio. O desafio de hoje. Se você sair desse episódio sem uma ação concreta, eu não fiz meu trabalho direito. Então aqui vai o desafio. Hoje, ainda hoje, eu quero que você abra o aplicativo do seu banco e programe uma transferência automática de pelo menos 10% da sua próxima entrada de dinheiro para uma conta separada. Não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. E é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Papo de Milhão. Eu espero de verdade que esse papo sobre se pagar primeiro faça você repensar a forma como lida com dinheiro no seu dia a dia. E é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Papo de Milhão. Eu espero de verdade que esse papo sobre se pagar primeiro faça você repensar a forma como lida com o dinheiro no dia a dia. Se esse conteúdo fez sentido para você, segue o podcast aqui no Spotify. Deixe nos comentários se você já pratica esse hábito ou se vai começar hoje. Compartilhe esse episódio com aquela pessoa que também precisa ouvir esse papo. No próximo episódio a gente continua essa conversa. Um abraço e No próximo episódio a gente continua essa conversa. No próximo episódio a gente continua essa conversa. No próximo episódio a gente continua essa conversa. Um abraço e até o próximo Papo de Milhão. O que significa se pagar primeiro? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando cai o seu salário ou entra uma grana de um projeto, uma venda, seja lá o que for, o que você faz primeiro? Se a resposta for pago as contas, resolvo as compras do mês e o que sobrar eu guardo, eu preciso te contar uma verdade que dói um pouco. Normalmente não sobra nada. Isso não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é falta de disciplina, é a forma como o dinheiro disponível se comporta. Se pagar primeiro é exatamente o oposto dessa lógica. É separar uma parte da sua renda antes de pagar qualquer boleto, antes de qualquer compra, antes de qualquer coisa. É guardar isso como se fosse a conta mais importante que você tem, porque é. A lógica por trás disso. Existe uma ideia que se encaixa perfeitamente nas finanças pessoais. As despesas sempre crescem até ocupar toda a renda disponível. Não importa se você ganha 2.000 ou 20.000 por mês, se o dinheiro fica solto na conta esperando sobrar no fim do mês, ele sempre encontra um jeito de sumir. Um jantar aqui, uma parcela ali, aquela compra que não estava no plano. No fim, a conta zera ou fica no vermelho, independente de quanto entrou. Por isso, guardar o que sobra praticamente nunca funciona. O que funciona é inverter a ordem, guardar primeiro e viver com o resto. Por que 10%? Esse número não é aleatório, ele vem de um dos princípios mais antigos e mais repetidos no mundo das finanças pessoais. A lógica é simples, 10% é uma fatia que praticamente qualquer orçamento consegue absorver sem comprometer o essencial. Não é uma quantia que vai te fazer passar aperto com as contas básicas, mas, ao longo do tempo, com os juros compostos trabalhando a seu favor, esse percentual vira uma bola de neve que cresce de um jeito que a maioria das pessoas subestima completamente. Eu sei. Você pode estar pensando, 10% que eu ganho não vai fazer diferença nenhuma. Só que a matemática mostra exatamente o contrário. O poder dos juros compostos. Um exemplo rápido. Vamos a um exemplo simples. Imagine que você guarde R$300 por mês, os 10% de quem ganha 3.000. Invista isso com um retorno médio de aproximadamente 10% ao ano. Uma estimativa razoável para uma carteira de longo prazo sem nenhuma garantia, porque rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Em 20 anos, você teria contribuído no total 72.000 do seu bolso, mas com juros compostos fazendo trabalho, esse valor chegaria a algo em torno de 200.000. Ou seja, mais da metade do resultado final não veio do seu bolso, veio do tempo trabalhando a seu favor. Isso com um valor que, para muita gente, parece pequeno demais para fazer a diferença. Como aplicar isso na prática?
Beleza, você entendeu o conceito, mas como fazer isso funcionar de verdade? Sem depender de força de vontade, porque força de vontade sozinho falha quase sempre. Primeiro, automatize. No dia que cai o seu dinheiro, programa uma transferência automática de pelo menos 10% para uma conta separada, uma corretora, ou o que for. O segredo aqui é tirar essa decisão de suas mãos. Se depender de depois eu guardo, a chance de não guardar é enorme. Segundo, trate como uma conta obrigatória. Você paga aluguel, luz, internet, sem pensar duas vezes, certo? Porque são compromissos. Esse 10% precisa ter o mesmo status na sua cabeça. Não é se sobrar. É uma conta que você tem com você mesmo e ela vem antes de todas as outras. Terceiro, separe fisicamente esse dinheiro. Conta diferente, corretora diferente. O importante é tirar essa grana de perto do dinheiro do dia a dia. Quando fica tudo junto, a tentação de usar é gigante. Quarto, comece com o que der, mas comece. Se 10% agora for impossível, comece com 5%, com 3%. O mais importante não é acertar o número perfeito logo de cara, é criar o hábito. Você ajusta para cima conforme sua renda e sua disciplina crescem. Onde guardar esse dinheiro? Uma dúvida bem comum. Beleza, eu separei, mas onde eu guardo? De forma resumida, se você ainda não tem uma reserva de emergência de 3 a 6 meses do seu custo de vida, é para lá que esse dinheiro deve ir primeiro, em lugar com liquidez, como CDB, que tem liquidez diária, ou Tesouro Selic. Depois que essa reserva estiver montada, aí sim você direciona esse percentual para investimento de mais longo prazo, pensando em construção de patrimônio de verdade. Mas essa parte de onde investir merece um episódio inteiro só para ela, então eu vou aprofundar isso para um próximo podcast. Os erros mais comuns. O erro mais comum que eu vejo por aí, e olha que eu já cometi esse erro também, é achar que dá para guardar o que sobrar no fim do mês. Como eu já falei, isso não funciona, porque as despesas sempre crescem até ocupar todo o espaço disponível. Outro erro clássico é esperar ganhar mais para começar a guardar. Quando eu ganhar mais eu começo a guardar 10%. Essa é uma mentira que a gente conta para nós mesmos. Quem não consegue guardar 10% de 2.000, dificilmente vai guardar 10% de 20.000, porque o padrão de vida cresce junto com a renda. O hábito precisa começar agora, com o que você tem hoje, não com o que você espera ter no futuro. O desafio de hoje. Se você sair desse episódio sem uma ação concreta, eu não fiz meu trabalho direito. Então aqui vai o desafio. Hoje, ainda hoje, eu quero que você abra o aplicativo do seu banco e programe uma transferência automática de pelo menos 10% da sua próxima entrada de dinheiro para uma conta separada. Não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. E é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Papo de Milhão. Eu espero de verdade que esse papo sobre se pagar primeiro faça você repensar a forma como lida com o dinheiro no dia a dia. Se esse conteúdo fez sentido para você, segue o podcast aqui no Spotify, deixe nos comentários se você já pratica esse hábito ou se vai começar hoje. Compartilhe esse episódio com aquela pessoa que também precisa ouvir esse papo. No próximo episódio, a gente continua essa conversa. Um abraço e até o próximo Papo de Milhão.